Olá, meu nome é Fabiana. Eu vou apresentar o seminário sobre enzimas da panificação, proposto pela professora Cíntia Nancy Cobori, na disciplina de tópicos especiais em bioquímica de alimentos. Bem, um breve histórico sobre a origem da panificação, que o primeiro registro oficial da origem do pão data de mais ou menos 8.000 anos antes de Cristo, na região da Mesopotâmia. Os pães eram duros e achatados. Os gregos foram os pioneiros na implantação de padarias públicas e mais tarde, por volta do século XII, foi quando os franceses aprimoraram a produção de pães, tornando-os mais saborosos e mais nutritivos, mais bonitos também, visualmente. No Brasil, o princípio da panificação ocorreu por volta de 1534 e com a chegada da família real no Brasil é que houve maior consumo, o pão foi mais difundido. E para falar sobre as enzimas na panificação, eu escolhi falar especificamente sobre o pão, porque o pão é um dos alimentos mais tradicionais de todo mundo e amplamente consumido. Sobre as enzimas, relembrando brevemente que são proteínas, são polímeros de cadeia longa com aminoácidos sucessivamente ligados uns aos outros, através de ligações peptídicas em sequência determinada geneticamente. São catalisadores de reações e, sob condições específicas, geram um produto final mais nutritivo, saboroso, com melhoria na aparência na indústria de alimentos. As enzimas alimentares são usadas para a produção de um grande leque de produtos e ingredientes alimentícios. Elas podem tornar os alimentos mais nutritivos, mais saborosos, mais digestivos ou mais atraentes. São usadas também para aumentar a segurança e a preservação dos alimentos, contribuindo para a maior durabilidade e para a redução da necessidade de aditivos. A composição mínima do pão consiste de farinha de trigo, água, sal e fermento biológico. Há também a adição de aditivos com a finalidade de melhorar o produto final, enriquecer as suas propriedades, e dentre eles estão as enzimas. Porém, a maior parte das enzimas não são consideradas aditivos, são consideradas coadjuvantes de processamento. Poucas elas são consideradas aditivos, exemplo da invertase e a lisozima. Os produtos precisam portar rótulo, mas as enzimas coadjuvantes não precisam ser mencionadas. Bom, para se obter um produto final de qualidade, é importante estar atento à qualidade da sua matéria-prima. No caso da panificação, uma atenção especial à farinha de trigo, devido à sua importância no processo. Eu sei que o foco do trabalho são as enzimas da panificação, mas eu falo brevemente aqui da farinha. Que a farinha de trigo ela atua como componente estrutural da massa, então ela é fundamental na produção do pão. E nelas são contidas proteínas que, em contato com a água e sob a ação do tratamento mecânico, formam a rede de glúten, que é responsável por propriedades de extensibilidade e elasticidade da massa. As farinhas de trigo contêm beta-amilase suficiente para a conversão de amido e maltose, mas são deficientes em alfa-amilose durante o amadurecimento do trigo. Então, a suplementação enzimática ela é benéfica para a maioria dos produtos de panificação. As oxidases. A glucose e oxidase é um exemplo de oxidase usada em panificação. A aplicação desse enzima induz a formação de ligações cruzadas entre as proteínas do glúten, o que fortalece a rede formada. Além disso, o peróxido de hidrogênio, produzido na presença de oxigênio por ação da enzima, leva à ligação de cadeias de arabinoxilanas, um efeito conhecido como gelificação oxidativa, que leva a maior capacidade de absorção de água na massa, que se torna menos pegajosa.
E seu uso tem como resultado a produção de um pão de maior qualidade, com maior volume e melhor estrutura de miolo. O uso de invertase na formulação de pães permite a menor adição de açúcar. Isso porque é resultado da hidrólise enzimática da sacarose, sempre com o produto frutose e glicose. Então, somados, esses dois compostos possuem maior índice de dulçor do que a sacarose, né? Assim possibilitando menor adição de açúcar na formulação. Outro benefício da aplicação da invertase é que tem-se a produção de compostos mais saborosos e moléculas de aromas agradáveis e voláteis, que resultam um produto de panificação mais atrativo e saboroso. A aplicação da lactose é similar ao da invertase. Com a quebra enzimática da lactose, será gerada glicose e galactose, e somados esses dois açúcares terão uma capacidade de dulçor maior que a da lactose sozinho, possibilitando também a menor adição de açúcar. O uso das lipases e das fosfolipases em panificação permite a correção de possíveis deficiências da farinha, levando à produção de pães de maior qualidade. A melhora na formação da massa, melhoramento da sua maleabilidade, promoção de salto de forno e aumento do volume de pães. Eles podem substituir total ou parcialmente emulsificantes e gorduras, além de atuar no aumento da vida útil do produto. As fibras que estão presentes em maior quantidade em pães integrais, elas podem influenciar na consistência da massa e enfraquecer a estrutura do glúten. Isso leva a uma maior absorção de água, perda de sensibilidade e redução de tolerância à fermentação. Então, a adição de celulase quebra fibras de celulose, permitindo o melhor desenvolvimento da rede de glúten e melhor estabilidade da massa, aumentando o volume do produto final e permitindo também a produção de miolo mais macio e regular. O emprego das chilanoses na panificação serve para hidrolisar as chilanas presentes nas farinhas de trigo e cevada, o que torna a massa mais fácil de manusear e melhora a extensibilidade do salto de forno e o pão fica com maior volume, melhorando a estrutura do miolo. De maneira geral, as amilases influenciam de forma positiva no volume dos pães, na textura do miolo, na cor da crosta e no desenvolvimento de sabor, e aumentam o vidro de prateleira do produto. Como exemplo, a alfa-amilase fúngica combinada com amiloglucosidase assegura a quantidade suficiente de açúcares fermentíveis para a levedura, aumentando assim o poder fermentativo da massa e, consequentemente, o volume de pães. Além disso, a produção de açúcar redutor leva a aumento das reações de Maillard, o que colabora para uma coloração de cor e sabor do produto. Já a aplicação da alfa-amilase maltogênica produz maltose e algumas maltodextrinas maiores. Essa maltodextrina provoca um bloqueio de interação entre a amido e o glúten, gerando um efeito positivo. As proteases são enzimas que degradam proteínas complexas em simples compostos e são chamadas de enzimas proteolíticas ou proteases. Elas ocorrem normalmente no trigo, porém num nível insignificante, e estão presentes na maioria dos produtos maltados. O efeito causado pelas proteases em panificação é principalmente perda de retenção de gás e uma massa mais extensível. Então, ela melhora a extensibilidade da massa, facilitando seu trabalho nas máquinas e permite a adaptação de todos os tipos de farinhas aos esquemas de produção de pão, principalmente em sistemas mecânicos. O intuito da utilização das enzimas na indústria de panificação, como já foi dito anteriormente, seria principalmente para melhorar as propriedades reológicas da massa. Porém, o uso inadequado de qualquer enzima transformará a massa de forma que a quantidade do produto ficará comprometida. Essas são as minhas referências. Obrigada pela atenção.